Meus amados, a paz do Senhor. No momento em que estávamos orando pelos ofertantes, que cada um que pôde ofertar, colocava diante de Deus a sua oferta, e sendo aí abençoado pelo pastor, eu apresentei também aqui a relação dos dizimistas do mês passado. Deus que abençoe vocês, que o Senhor possa cumprir na vida de vocês que está prometido na Bíblia Sagrada com relação aos que são fiéis na prática da contribuição de dízimos e ofertas. São vocês que sustentam a obra de Deus. E aí, se não fosse vocês, se não fossem os fiéis da igreja, ela não teria como ser mantida. Nós não recebemos dos anjos e de nenhum outro ser celestial ofertas e dízimos. Isso é uma responsabilidade dos crentes que temem a Deus. A Bíblia deixa a ordem e o mandamento, mas não obriga. A pessoa vem voluntariamente. E essa voluntariedade é que dá a demonstração do teu comprometimento com o seu Deus. Quem não faz, então não leva a sério no que a Bíblia fala a respeito deste assunto. O tema que eu vou usar nesta noite serve para todos, mas ele é específico. E me desculpe os homens, de eu poder puxar aqui uma palhinha para as mulheres. O tema hoje é o papel da mulher na igreja. A mulher sempre teve papel importante na história do povo de Deus. Mesmo no período do Antigo Testamento, em que a mulher sofria discriminação, e a Bíblia relata a sua importância. No Novo Testamento, a mulher não foi apenas resgatada como as demais pessoas pecadoras, como todos os pecadores, mas também restaurada de sua posição de inferioridade. No Antigo Testamento, não era difícil identificar essa tendência, esse papel inferior da mulher. Jesus resgatou a mulher dessa posição. Hoje a mulher exerce papel tão importante quanto o homem na igreja. E às vezes até melhor. Vou até substituir até por muito. As mulheres se destacam em muito na igreja. Não são todas, porque cada uma tem a sua peculiaridade familiar, enfim. Mas em regra geral, é muito difícil se ver uma mulher da igreja o tempo todo ociosa. Com muita dedicação e responsabilidade, nós vamos então agora ver alguns exemplos bíblicos. Primeiro, servindo ao Senhor com os seus bens. Lucas, capítulo 8, 1 a 3. O irmão pode colocar na tela, estou usando a versão corrigida, que diz assim: e aconteceu depois disso, eu estou contextualizando o que ocorreu no capítulo anterior. O que aconteceu no capítulo anterior, no final do capítulo 7? Lá, Jesus presente na casa de um homem importante, em onde apareceu uma mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus. Quando passou aquele momento ali, que Jesus foi censurado e que ele então deu uma lição de alto nível lá para aquele fariseu, o capítulo 8 começa assim: e aconteceu depois disto, que andava de cidade em cidade, e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do Reino de Deus. E os 12 iam com ele.
e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras. Veja a parte final do versículo 3, que o serviam com seus bens. Aqui tinha uma mulher possessa, e eles fazem um enredo histórico de que ela era prostituta, que foi restaurada por Cristo, e acrescenta aqui alguns nomes, pelo menos de mais 2 mulheres. Joana, essa Joana era uma mulher da alta sociedade da época. O seu esposo era procurador de Herodes, era uma autoridade civil muito importante. Susana e muitas outras eram mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Elas eram gratas ao Senhor pelo que Ele havia feito por elas. Serviu o ministério do Senhor Jesus com os seus bens, talvez com comida, aposento para ele descansar, quem sabe com dinheiro para suas despesas em suas constantes viagens, roupa. De repente, essas mulheres serviam a Jesus com alguma roupa um pouquinho melhor, porque Jesus era um homem que andava trajado conforme qualquer homem da época, ele não se destacava. O que Jesus já fez na sua vida? A pergunta vai individualmente para cada pessoa. E pelo que ele fez, o que você dá em troca na obra dele, além de frequentar os cultos da igreja? Pense nisso. A gratidão leva a pessoa a tomar posição. Eu estava olhando aqui a relação dos dizimistas e eu fico todo animado quando eu vejo um novo crente quando o nome dele está aqui. Porque eu perguntei sobre o dízimo no dia que me converti. E o meu evangelizador ficou assustado, porque muita gente desiste da ideia de ser crente já ali. Se tiver que entregar dinheiro para a igreja, o pastor, o que é que eles dizem? O mundo aí fora diz que o dízimo que vocês trazem para cá é meu, é do pastor. Espero que ninguém aqui tenha essa dúvida, porque ninguém nunca colocou dinheiro na minha conta e nem no envelope entregou à minha mão. Se isso fizer, eu transfiro de imediato para a igreja. Mulher, o que você tem feito? Exorto a você que ainda está meia no anonimato. Se apresente. Dentro do seu tempo disponível, se apresente a Deus. Se apresente à igreja e pergunte a um líder de um departamento que você tem mais facilidade de trabalhar. Irmã, irmão, o que eu posso fazer? E você será orientado. Segundo lugar, servindo o Senhor com jejuns e orações. Lucas 2, 36 a 38, fala aqui de uma senhora muito idosa. E estava ali a profetisa Ana. Esse momento é o momento em que Jesus foi levado para o templo para ser apresentado. A profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Esta era já avançada em idade,
e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade. E era viúva. Casou virgem, uma menina nova. As moças judias casavam novos, ainda na adolescência. E já tinha quase 84 anos. E não se afastava do templo. Veja essa frase aí. Servindo a Deus em jejuns e orações noite e dia. Você está acompanhando na tela? Sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele, de Jesus, a todos que o esperavam a redenção em Jerusalém. As mulheres idosas são sempre exemplo de constante busca a Deus. É possível que vai chegar um dia, e tomara que você viva o máximo que você tiver condições, que a idade vai impedir você de vir quando quiser, quanto gostaria. Mas enquanto a idade não te impedir, mesmo acima dos 80 anos, o caso de Ana era 84 anos, não deixe de frequentar a igreja. A sua presença inspira confiança. A sua presença inspira credibilidade. A sua presença distribui experiência. Você, mulher idosa, tem muito o que fazer. Só com a sua postura, a oração que você faz. Seja uma intercessora. Ela era uma mulher dedicada na oração e na adoração. Porque na hora que ela viu o menino Jesus, ela começou a adorar a Deus. Você é daquelas mulheres que entra muda e sai calada da igreja, todos os cultos. Nada acontece na igreja que te leva à inspiração da adoração, do louvor, do glória a Deus, de uma gratidão e que te leva a extrapolar. Que tipo de adoradora é você? Terceiro lugar, servindo ao Senhor no trabalho social da igreja. E esse é o tema desse trimestre da escola dominical. Hoje foi falado aqui sobre ajudar os pobres, não foi? Quem veio na escola dominical. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 36, diz assim: E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dórcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Tem muitas mulheres que têm sido abençoadas por Deus com bens materiais, com a condição financeira tranquila, um bom salário, uma boa aposentadoria, uma empresa, enfim, faz parte da sociedade, do desenvolvimento econômico do seu marido. E você se destaca em trabalho social na sua igreja. Quando você entra ali, principalmente no dia de hoje, você vê ali um casal, o presbítero Amarildo e a sua esposa Eliane, que faz parte de uma equipe que distribui cestas básicas na nossa igreja. Já adotamos vários critérios, carnê, enfim, você trazer os donativos ou fazer a doação em dinheiro. Quem contribui para isso todo mês? Você faz isso? Você já perguntou, cadê o irmão Amarildo? E a Meliane? Deles. Você já perguntou a eles quantas cestas básicas distribui? Quantas pessoas matriculadas, cadastradas tem para isso? E quantos
cestas são distribuídas eventualmente para quem não está cadastrado, mas bate na porta da igreja querendo. Às vezes é até feito na ausência dele, como o Amarildo, ele viaja muito, tem a sua responsabilidade, e às vezes nem sempre a irmã Eliane chega aqui no momento em que a pessoa está, mas os funcionários da igreja, os serviçais da igreja, faz essa distribuição. Por que faz? Porque alguém doou. Você não pode deixar de preocupar com as pessoas carentes da igreja. Tem irmãos que o seu alimento é complementado com a igreja, pela igreja. É muito importante a preocupação com mais pobres da igreja, com os mais pobres da igreja. Você não pode fechar o seu coração. Aqui você sabe que o seu dinheiro ou a sua doação não será entregue em que pare dúvida quando a gente entrega, aqui e ali a gente entrega. Às vezes eu me arrependo quando deixei de entregar alguém no sinal dele, porque não deu tempo. E às vezes me arrependo quando eu entreguei para alguém que eu sei que foi gastar o dinheiro naquilo que não satisfaz. Esses dias eu quis dialogar com um na porta da farmácia. Ele ficou bronqueado e saiu. É remédio. Então vem cá. Então ele não quis ser questionado, porque os traços de um drogado, infelizmente, o drogado, ele não tem poderes mais para se dominar. Mas eles são agentes do mal ali, mentindo para nós. Por isso, se você traz para a igreja, há uma seleção. E vai ser entregue para as pessoas que a Bíblia aqui fala como domésticos da fé. As mulheres são exemplo desse serviço social na igreja. É ou não é, irmã Eliane? As mulheres são exemplo. Mulher casada, se o seu marido é contra você trazer donativo da igreja, para a igreja, os pobres, conversa com ele. Isso redundará em vitórias, em bênçãos para a sua vida. Diz que quem ajuda o pobre é como se emprestasse para Deus. Você deve estar lendo a revista da Escola Dominical e lendo esses textos. Quem socorre ao necessitado presta um serviço a Deus. Olha o texto de Provérbios 19, 17. Ao Senhor empresta ao que se compadece do pobre. Ele lhe pagará o seu benefício. Empresta a Deus. Você acha que vale a pena emprestar a Deus? Pois Deus está aí precisando de empréstimos. Ele quer que você empreste para Ele. De que forma? Ajudando as pessoas necessitadas. A prática da ação social é uma demonstração de fé. Tiago, capítulo 2, 15 a 17, diz assim. Preste atenção nisso aqui, irmãos. É a Bíblia Sagrada. E se o irmão, que irmão? Qualquer irmão, ou a irmã, estiverem nus, nus aqui é uma força de expressão, necessitando de vestes, e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, meu irmão, aguentai-vos. Está com frio, você manda ele se aquecer e não dá a coberta para ele. Fartai-vos, mas não dá o pão para ele. E não me derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Que vale a sua fala? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Quarto e último lugar. 4 mulheres
da Bíblia que nos serve de exemplo. Tamar, aquela que espera que a justiça seja feita. Tamar era a nora de Judá, que foi injustiçada, enganada pelo sogro, e ela, por sua vez, enganou o sogro, e o sogro, quando se viu enganado, pensou que ela estava em pecado e autorizou que ela fosse apedrejada, porque ela estava grávida. Aí ela mandou dizer, fala para o homem lá que quer me mandar matar, que eu estou grávida de quem é dono dessas coisas aqui. Pergunta aí se você sabe de quem são. Ele caiu e disse, ela é muito mais justa do que eu. Quando a gente erra, irmão, não vamos querer esconder o nosso erro. Quando eu digo esconder o erro, preste atenção, irmão. Ninguém é obrigado a sair abrindo a boca para confessar o seu pecado para qualquer pessoa. Só se confessa pecado para alguma pessoa íntima ou para a autoridade eclesiástica sobre você. Se você cair na besteira de falar daquele pecado seu escondido, que você pode pedir perdão diretamente a Deus, porque ele não provocou escândalo na comunidade. E confessar para alguém, você vai estar se expondo a algo que não deve. Agora, se esse seu pecado escondido envolveu outras pessoas, terceiros, sabe da situação sua, e você não confessa, você pode ter dificuldade na sua vida. Para isso que existe a liderança da igreja. Mas eu posso confessar, pastor, meu pecado para o meu líder departamento, para o meu discipulador? Pode. Você confia nessa pessoa? Confio. E se eu confessar, está resolvido o meu problema? Por isso, o líder de cada departamento, ele tem um conhecimento e uma maturidade espiritual de então me dizer, no seu caso, eu vou levar para o pastor da igreja. Ah, aí não pode, fica com medo. Porque há casos que só o pastor vai decidir. E decidir não é trazer você à frente, não é expor você, não é falar o seu nome. É chamar você a sós com ele, para orar, para, enfim, ajudar. E quantas ajudas? Segunda mulher, Raabe, aquela que crê na fidelidade de Deus. Ela era prostituta, Tamar também prostituiu, Raabe era prostituta, mas foi a única mulher da cidade de Jericó que foi capaz de ter compreensão e o discernimento de que aquele povo que se aproximava era o povo de Deus, porque ela então sabia notícias e notícias, e ela achava impossível que o que estava ocorrendo ao longo da história, durante os 40 anos do deserto, com aquele povo, se não fosse Deus na vida daquele povo. Então, quando os vigias chegaram, ela os escondeu. Ela passou a crer no Deus de Israel e foi salva. Ruth, aquela que crê nas providências de Deus. Ruth jamais poderia ser inserida onde ela foi. Não era permitido que o seu povo fizesse parte de qualquer forma do povo de Deus. Só que quando ela conheceu o Deus de Noemi, por meio de Noemi, passando por momentos de dificuldade, de tristeza e de perca, ela perdeu o marido e 2 filhos. Ela vendo a postura da sua sogra, ela passou a crer no Deus verdadeiro. Então, ela passou a crer nas providências de Deus. E a quarta mulher, Maria, aquela que crê que Deus sabe o que está fazendo. Glória a Deus. Deus não olha, concluindo aqui, Deus não olha para as nossas fraquezas ou limitações.
As nossas fraquezas ou limitações impedem que Deus nos use na sua obra. É preciso um ato de fé, um gesto de coragem, uma atitude determinada. Temos que romper com as nossas limitações e lançarmos mãos ao arado e fazermos a obra de Deus. O Espírito Santo está pronto para nos usar. Vamos, mulheres, servir ao Senhor Jesus? Vamos? Vamos servir, mulheres? Quero ver o brado das mulheres. E os homens que querem encorajar as mulheres, que vocês dizem aí, que brados vocês dão? Vamos dizer, mulheres, vão avantes. Conte conosco. Preste atenção numa rapidinha explicação para depois nós celebrarmos a ceia. Tem alguns irmãos que permitiram que uma ligeira confusão e alguma dúvida ficassem em suas vidas pelo fator Ana Paula. Quero citar aqui essa questão. Para que serve as oportunidades que as pessoas têm na igreja para exercer o seu ministério? Para somar, para aumentar a igreja, para ganhar almas, para unir a igreja em torno de Cristo e depois da liderança. E não para criar facções internas. Ninguém recebe qualquer tipo de autorização pastoral, eclesiástica, para alguém, para que essa pessoa exerça com tal procedimento. Dizem que tem alguém com alguma dúvida, ficou com dúvida no coração, se acompanha ela ou não. Quem é essa mulher? Qual é o histórico dela com a igreja de Pel? Quantas almas ela ganhou para Jesus? Ela veio, teve um tempo, foi embora. Alguém tem a preocupação de segui-la ou não? Que é isso, gente? Que concepção você tem de igreja? E eu estou dizendo bem à vontade porque eu fiz um procedimento para honrá-la. Liberei carta para onde deveria liberar, mas expliquei. Porque ela fez a opção de aderir a um ministério. Onde foi que nós, assembleanos, aprendemos que as pessoas que entram aqui e que recebem a oração precisam ter uma experiência de cair no chão? E que se isso não ocorrer, então Deus não está presente? Aonde vocês viram que a presença do Espírito Santo depende de um determinado culto? O culto do Espírito Santo é esse aqui. Glória a Deus! O culto do Espírito Santo é de amanhã de manhã no ciclo de oração. Aleluia! De segunda a sexta. Eita glória! O culto do Espírito Santo é o de terça-feira. O culto do Espírito Santo é o de quinta-feira. É o culto em que a igreja abre para receber os adoradores de Deus. Eita glórias! O Espírito Santo habita no crente. É verdade! E não no templo. Deus seja louvado! A presença do Espírito Santo está em você. Não precisa que eu coloque aqui no telão uma fogueira para mostrar um fogo acendendo e apagando, para perturbar visualmente quem está assistindo o culto. É isso aí. Deus seja louvado! O culto do Espírito Santo, você não tem que invocar nada. Nós já estamos aqui no culto para adorar a Jesus, para adorar a Deus que chega aqui antes da gente. Aleluia! O Espírito Santo está em você.
Glória a Deus! Você não pode entristecer. Se você entristecer, você tem que reconciliar com ele. Blasfemar jamais, porque a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado mortal. Mas como que alguém que recebe a oportunidade na igreja sai dela dizendo uma coisa e procede outra? Abre uma igreja. Quem veio aqui pela influência dela, ela levou. Mas quem já estava aqui, que meninice é essa? Que falta de maturidade espiritual é essa? De achar que tem que seguir qualquer pessoa. Pode ser um anjo que caia do céu aqui, derrubando aqui todo mundo com fogo soprado das suas narinas. E eu sair da igreja para ir para outro lugar. Não vá! Porque até Satanás faz cair fogo do céu para confundir crente. Nós sabemos em quem cremos. Nós deixamos o mundo um dia por causa de Jesus. Glória a E Deus! ninguém, por mais bem intencionado que seja, por mais capacitado que seja, por mais espiritual que seja, por mais preparado, pode dar de 10-0 no seu pastor, mas não é o seu guia, não é a pessoa que Deus colocou para pastorear você. Fique firme, fique quieto, sofra as provações, sofra as dores de parto como crente, mas não saia da sua igreja, a não ser que você tiver que mudar, a exemplo do pastor Wilber. Nós perdemos ultimamente um grande dizimista da igreja porque morreu. O irmão Gil, agora estão presentes, perdendo mais outro, o pastor Wilber. É um profissional liberal, ou seja, é um executivo de empresa. E a empresa que ele trabalha agora o levou para o Rio de Janeiro, vai morar lá. Aí, para onde ele está levando? Aí sim, isso é ser cristão. Para onde eu estou liberando a carta de mudança dele, e não vou liberar uma carta de mudança comum. Vou liberar com algumas observações. Porque ele alegrou muito o meu coração quando mandou uma mensagem para mim, que optou em congregar na igreja da Assembleia de Deus de Campo Grande, onde foi pastor o meu grande amigo Daniel Fonseca Malafaia, que morreu de Covid. E o filho dele é o pastor. É para lá que ele vai. Aquela rua Cesário de Mello ali, pastor, lá, mais na frente ela chama Santa Cruz, que passa em frente à igreja de Bangu. A igreja de Bangu é o berço do Mistério de Madureira. Campo Grande veio logo em seguida. Pastor Carlos Malafaia é o fundador. E Daniel se tornou um grande amigo meu. Nós tínhamos diferença de idade de 1 ano. Fazíamos aniversário no mesmo mês. Ele faleceu no dia 12 de dezembro. Um dia depois de um mês, um dia depois que fez 1 mês da morte do meu irmão, não, exatamente no dia que fez 1 mês da morte do meu irmão Olímpio. E faltavam 18 dias para ele completar 70 anos. Eu não permiti que ele chegasse onde nós chegamos, né, pastor? Não quis, Deus não quis. Gente, morte na vida de crente é apenas um detalhe. Ela vai chegar para todos nós. Vai causar dor, porque morte é a cessação da existência do ser humano. Só que, como nós estamos ministrando aqui, eu estou ministrando sobre a segunda vinda de Jesus, e estamos dando ênfase a alguns textos bem importantes. Diz que o crente que está morto, na verdade, ele está dormindo com o Senhor. Você está dormindo com o Senhor? Onde é que o Senhor está? Está no cemitério? Está lá debaixo dos 7 palmos? O Senhor está onde? O crente está no paraíso. É para lá que todos nós estamos lutando para ir. É lá que nós queremos chegar. Eles vão ficar lá até que seja despertado, Jesus autorize, ele desce.
é ressuscitado, um corpo glorioso e vamos subir para o céu juntos. Não se confunda, irmão. Por causa de tribulação, de tristeza, de enfermidade, entendeu? Ameaça de morte na nossa vida. Nós estamos vivendo sob a ameaça da morte todo dia. É verdade. A morte está rodeando, mas ela não vai bater o seu Glória martelo, a Deus. seu martelo na sua vida no dia que Jesus falar, ó, agora o que é meu, vem para cá. Eita glória. Cessou. Deus seja Não louvado. há erro, não há maldade, não há praga, não há profeta do caos, não há profeta de morte. Aleluia. Está profetizado aqui, ó. Vamos dormir com o Senhor. Aí é forte. Se a pastora Lídia morrer antes de mim, ela não será velada na igreja, é pedido dela, vai direto para o cemitério. Vamos alugar uma sala lá para vocês, vão alugar. Se eu morrer antes, quero ser velado aqui. Pode velar, eu aqui. Você aqui embaixo, não precisa ir lá no fim. E pode chorar. Porque isso um dia vai acontecer, gente. Pode chorar muito. E quanto consolo existe na lágrima de um coração enlutado. A Bíblia diz que é melhor ir na casa que tem luto do que naquela que tem banquete. Aqui está a irmã Maria Gonçalves, uma pioneira, só está aí, ó, vivendo. Mas ela já enterrou, nesses últimos tempos que eu estou aqui, 4 parentes. O marido, um filho e agora recentemente um casal de irmãos. E ela está ali firme. Não está nem preocupado. E a morte nem na ameaça, né, irmã Maria? Dirige carro para lá e vai para cá. 80 anos já vai cacetar. É isso aí, irmão. Otimismo. De pé, por favor. Pastores. Coloque aí na tela. 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículos 23 e seguintes. Quero louvar a Deus pela presença do pastor Isaías. Pastor Isaías, dá um sinal aí. O pastor Isaías foi recentemente substituído na congregação a pedido dele. E ele optou em congregar aqui. Ele foi substituído lá no jardim Miramar. Ali com a esposa. Bem-vindo, pastor Isaías, com a sua esposa. Eu passei pelo Pará, aí pela região para lá, e descobri que o senhor é um homem experiente como dirigente de igreja. Então nós estamos perdendo esse momento, mas pelas circunstâncias, Deus há de abrir uma outra porta mais próxima da sua casa. Se abrir, glória a Deus. Enquanto não abrir, aqui. E eu aproveito para dizer que os pastores que são jubilados, na verdade a jubilação só existe para pastor presidente, mas a gente tem um procedimento com relação aos idosos da igreja que aparam. Eles optam em congregar aqui. Então, na hora que eu estiver nessa categoria, eu vou fazer uma reunião com vocês, para a gente ter um momento a sós, os velhinhos da igreja, para poder orar pela igreja, para poder comer um chambari junto, né? Pastor Rosaldo? Beber uns remédios. Rosaldo. Come chambari, pastor? Sabe o que é isso, não? Aqui não. Franguinho caipira. Mas então, Deus que abençoe o pastor Isaías, ali o pastor Jorge, o Domingos, o pastor Manuel Luiz, o pastor Jário Paiva. Cadê o Paiva? Cadê o irmão que dá carta do Jário Paiva?
Ó, já chegou lá para trás aquela carta. A carta já está dita aqui, muito bem-vindo, Deus abençoe. Vem lá de Volta Redonda ou de... É Volta Redonda? É, muito bem-vindo. Diz o texto sagrado o seguinte: porque esse eu aqui é o apóstolo Paulo, recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Por favor, ministros, me dê um aqui, por favor. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. No nosso caso aqui, o nosso pão já está partido. Antigamente não era assim. O que é agora? Por causa das moléstias, questão de higiene. Então já vem preparado. A gente ora, mas ele já está partido. A gente não coloca a mão nele. A mão que vai ser colocada aqui é a sua, ao partir, ao abrir esse saquinho plástico. Semelhantemente também depois de cear, essa ceia aí é a Páscoa, não é essa aqui. Falta semelhantemente também depois de cear, então depois de comer a Páscoa, tomou o cálice, dizendo, os ministros estão pegando o cálice. Este cálice é o novo testamento do meu sangue, um novo pacto, uma nova aliança. É o novo testamento iniciando com a morte de Cristo. Fazer isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha, até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Por quê? Vai, poste o versículo. Travou? Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. O corpo do Senhor aqui pode se referir às duas coisas. E qualquer corrente interpretativa das duas julga-se como certo. Esse corpo, o pão, é considerado o corpo de Jesus. Ou este corpo aqui, que somos nós. A igreja é o corpo de Cristo. Me ajude a lembrar aquele escritor que tem muitos livros escritos, um homem espiritual e tal. É um japonês. O Otomani. Ele é japonês mesmo? O Otomani.
ele defende que o corpo a ser discernido não é esse. É esse aí. Esse aqui. Logo, como é a minha indignidade com referência ao corpo? Eu, hein? Não sei nem porque que eu estou lá dessa pessoa aqui, não gosto dela. Como que um crente não gosta de crente? Como que um crente tem inimigo na igreja? Como que um crente tem inimizade com crente? Como um crente ofende crente e não está nem aí? Porque esse corpo aí, que está ao seu lado, que é uma pessoa, ele é apenas um membro, igual você é. E você como membro, e ele como membro, e todos nós, e assim todos os crentes da terra, como membro do corpo de Cristo, formamos a igreja. A igreja é a noiva de Jesus. Você não pode detestar a igreja. Você não pode deixar de amar a igreja. Você não pode deixar de amar crente. Você não pode deixar de honrar crente. Você não pode deixar de considerar crente. Você não pode deixar de admirar crente e achar o crente mais bonito que você, mais crente do que você, mais sábio do que você, mais importante que você, mais autoridade do que você. Porque se você considera os outros acima de você, desta forma você está sabendo honrar o corpo de Cristo. Então, o mais importante não é eu tomar a minha ceia simplesmente, mas eu tomar a ceia junto com meu irmão. E eu não tenho o direito de censurar ele. Quer saber se você vai tomar ceia? Examine-se o homem a si mesmo. É claro que o seu pecado cometido e não confessado pode também impedir a sua comunhão. E aí você deixar de discernir o corpo de Cristo que tornou-se o alimento, para você lembrar que houve um sacrifício perfeito na cruz para resgatar você da sua vã maneira de viver. Quando você entorna o cálicezinho para tomar uma pequena porção de suco de uva, é como se você estivesse assim dizendo: eu sou lavado e remido pelo sangue de Jesus. E você toma e sente aquele momento de comunhão, aquele alívio suave descendo pela sua garganta, aquela coisa agradável. Parece que nem é suco de uva, parece que ele está recheado com um sabor diferenciado. E você sente a presença de Jesus. Você tem o seu irmão na fé, o seu corpo de Cristo, membro ao seu lado, e você tem o pão, você tem o vinho, nesse discernimento duplo de que você está na presença do excelso Deus, para fazer com que o céu se manifeste na terra. Aleluia. O céu está aqui. Eita, essa é a presença de Deus. Deus a seja sua louvado. presença aqui, a sua alegria aqui, o seu louvor aqui, o seu ouvido aqui, é a voz de Deus, é o ouvido de Deus, é a presença de Deus, é a noiva de Jesus aqui na terra, aguardando o momento do seu rapto, o momento do seu arrebatamento, da sua chamada, da sua vocação celestial de morar no céu. Isso vai acontecer a qualquer momento. Deus querido e Pai, apresentamos a Ti os elementos da ceia, o pão e o vinho, aqui ao Senhor, e pedimos que o Senhor abençoe, consagre, santifique. Nós iremos comer e beber, aleluia, para a nossa saúde, para a nossa comunhão, para a nossa adoração, para a nossa estreita, ó Deus, comunhão contigo uns com os outros. Eu não posso ter comunhão contigo, Senhor, e não ter com meu irmão. Pai, tira de mim se há que há, ó Deus, algum sentimento contra alguém, e se alguém tem esse sentimento,
Tira isso dele agora, para que ele possa tomar essa ceia com grande regozijo, com grande alegria, com grande paz na sua alma. Comunhão, Senhor, comunhão com o céu e com os outros, comunhão vertical, comunhão horizontal. Céu, terra, terra e céu. Mesma grei, a mesma coisa, assim na terra como no céu. Céu aqui na terra, a terra lá no céu. E a presença do Senhor em nós de uma forma grandiosa. Em nome de Jesus. Disse Jesus: tomai e comei. Tomai e comei. Isto é meu corpo que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. Disse Jesus: tomai e bebei. Isto é meu sangue derramado por vós. Fazer isto em memória de mim. Assente, irmãos, por favor. Distribuição aos oficiais, em seguida para a igreja.